Bem-vinda à série Crescendo Seu Consultório na Crise. Nesta série eu ensino ferramentas e estratégias para você crescer o seu consultório independente do que acontece lá fora. Eu me chamo Pedro Abdala e o tema de hoje é o que seus pacientes realmente querem e esperam de você. Isso daí, eu quero que você pense, o que você acha que seu paciente espera de você, o que ele realmente quer. Se a gente pensar muito rápido e se a gente for sem fazer uma pesquisa apurada, rapidamente a gente pensa, olha, o paciente quer um tratamento perfeito, um diagnóstico perfeito, isso está certo, mas os grandes pontos de reclamação, os grandes pontos de anseio dos pacientes não são esses. Tudo que eu vou falar hoje aqui é com base em pesquisas feitas com milhares de pessoas, então não é achismo da minha cabeça, foi feito com base em pesquisas e estudos onde foi revelado o que os pacientes realmente esperam de você. É óbvio que o tratamento, um diagnóstico, isso daí já é meio que pré-estabelecido na mente do seu paciente. Ele já está indo para você porque ele sabe que você é uma pessoa altamente capacitada para isso. Talvez seja até por isso que estes dois pontos não estejam nem entre os top 5 da lista do que os pacientes esperam de você e querem de você, nem das reclamações. Não está nem nos top 5, segundo as pesquisas feitas com mais de 360 mil pessoas. Então, você vai se surpreender com o que eu vou falar e talvez até dê um nó na cabeça, você acha que você já faz isso, mas eu vou falar a maneira certa de você conseguir resolver esse ponto de dor do seu paciente, resolver esse ponto de dor e, é claro, entregar mais para ele. E sem dúvida nenhuma, como eu falei, é um pré-requisito. Então, hoje eu vou dizer o que eles querem, vou comentar sobre cada ponto do que eles querem, cada ponto de dor nisso, e eu também vou propor soluções para você agir nesses pontos de dor do seu paciente. Dor, quando eu falo dor, não é dor física não, tá? É pontos de insatisfação que normalmente esses pacientes demonstraram ter em consultórios com médicos. E para você ter certeza que você não vai pecar nesses pontos e você vai entregar cada vez mais. Aí você deve estar pensando, tá bom, Pedro, mas por que eu saber o que ele precisa, o que ele espera de mim vai mudar no meu negócio, vai mudar na minha carreira médica? Porque uma coisa é certa, como um paciente está mais satisfeito, quando ele está mais conectado com você, ele engaja mais no tratamento. Então, a sua chance de curar, entregar melhor ainda o que ele foi buscar com você, é muito maior. Se você quer crescer o seu consultório, então você tem que se atentar a isso. Se você quer aumentar o nível de satisfação dele, quer aumentar o nível do sucesso do seu paciente com você, as chances são que você tem que reduzir ao mínimo esses pontos de dor desse seu paciente. Como eu falei, não é dor física, é dor na entrega. Foi a reclamação que a maioria das pessoas fizeram, então, dentro dessas pesquisas. Então, você tem que resolver principalmente esses pontos de reclamação. E se a gente for pensar, né, já entrando nessa introdução, você entender a importância que você tem que saber e realmente os pontos de dor que você vai resolver, se a gente for pensar, poxa, o que seria um dia perfeito de atendimento para um paciente, né, na cabeça do paciente? Ele liga para o consultório, a secretária atende na hora, ele tem o horário agendado, no horário que ele quiser, ele não tem na hora que ele pode, ele não precisa esperar para ser atendido, ele é recebido por uma secretária feliz, atenciosa, num escritório, consultório luxuoso, confortável, com um cafezinho, um cappuccino. Depois disso, ele é atendido rapidamente, não espera nada, e é atendido com você, você dá aquele show de atendimento, de empatia, né, conversa sobre coisas pessoais dele, suas, além de trazer um diagnóstico e tratamento perfeito. E, logo na sequência, você ainda dá o remédio de graça para o seu paciente que você recebeu da amostra aí do laboratório parceiro. E para a cereja do bolo, ele estaciona o carro dele facilmente, né, antes, mas ele chega no carro, o carro está limpo, lavado. É claro, gente, que isso é uma utopia, isso não existe. Isso é o que o paciente quer, mas a gente tem que entregar o que ele realmente precisa. Então, isso daqui eu falei só para ilustrar, dar um pouco de humor, mas a gente tem que... Não tem como você entregar isso tudo. E eu nem quero que você entregue isso tudo. Se você conseguir, realmente vai ser tremendo, mas é super difícil. Mas então tem alguns pontos
que você vai fazer muito menos esforço para entregar, mas que já vai dar o que ele precisa, você já vai resolver os principais pontos de dor e de reclamação dele. Então é isso que eu quero que você fique atento. E só para você ter uma ideia, quando quando alguém recomenda um paciente, quando alguém recomenda alguém para você, somente um profissional da saúde, o que a gente pensa primeiro? Poxa, será que ele é bom no que ele faz? Eu acho que isso é um pré-requisito, né? Será que ele é bom no que ele faz? E segundo e terceiro e todo o resto. Será que ele é gentil? Será que ele é atencioso? Será que ele vai me escutar? Será que ele vai me entender? Ou seja, um ponto se você é bom, e os outros pontos são mais dentro da parte de relacionamento seu com o seu paciente. Isso, os pacientes eles querem saber se vai ter alguém que ele vai poder contar, que realmente vai estar olhando para você como paciente, ou eu como paciente, não só como um número, como uma doença a ser curada, mas sim como uma pessoa. Depois eu vou mostrar, essa nossa live de hoje tem algumas pesquisas e dados estatísticos, e essas empresas que são de ponta, que realmente querem entregar cada vez mais para os seus pacientes, eles fazem pesquisa o tempo todo. E eu vou mostrar para vocês, depois vocês vão ver, assim, super interessante. Eu não vou dar um spoiler, não. Vou falar logo na sequência. E a verdade é que o seu paciente, ele quer ser seu amigo. Ele quer que você trate ele como um amigo. Aí, amigo, lá, claro, tem vários tipos de relação com amigo. Mas amigo, como eu quero dizer? Porque quando a gente tem um amigo, como é que a gente faz? A gente dá tempo para esse amigo, a gente é respeitoso com ele, a gente é atencioso com ele, a gente quer saber como ele está. E o paciente, ele quer ser amigo do médico. E por que não você tratar o seu paciente como um amigo? É claro, eu não estou dizendo em relações informais, mas dando tempo, dando atenção, sendo caloroso. Isso daí, e entendendo a dor dele e ajudando, isso daí vai ajudar bastante. E pode ter certeza que isso ajuda ainda no tratamento dele. E para você ter uma ideia, já agora entrando bem no conteúdo mesmo, existe um termo nos Estados Unidos para isso, para esse relacionamento, um termo que são só duas palavras, que é sobre um termo, sobre como o médico se relaciona com o paciente. Se chama bedside manners. Se a gente for traduzir, maneiras do lado da cama, né? Mas é uma expressão. Bedside manners é a maneira que o médico se relaciona com o seu paciente. E nos Estados Unidos eles classificaram como good bedside manners, uma bedside manners excelente, um relacionamento excelente, que o médico trata o seu paciente de uma maneira quando eu falo trata, não de tratamento, tá? Esse bedside manners é sobre relacionamento do médico com o paciente. E bedside manners. Então eles já estão num nível, os Estados Unidos é muito interessante, eles conseguem trazer muita coisa para o Brasil. Eles já estão num nível que eles não só se preocupam com o diagnóstico e tratamento, mas com relacionamento médico-paciente. De tão grande que eles fazem muitas pesquisas, todas as pesquisas são dos Estados Unidos, infelizmente ainda não é do Brasil, e eles identificaram os maiores pontos de dores, e então eles fizeram termos e várias coisas para a gente minimizar essas dores, e eles fizeram tendo bedside manners. E uma coisa é certa, sendo bedside manners ou relacionamento médico-paciente, o paciente sabe e sente quando o médico tem a intenção de ter um good bedside manners com ele, um excelente relacionamento com o paciente sabe e ele sente. Então, de primeiro, quando a gente entra no consultório, a gente já sente. Então, você tem que fazer esse good bedside manners que eu vou falar o passo a passo aqui para você fazer. Então, ele sente. E agora, já entrando nas pesquisas, você vê como não é coisa da minha cabeça, é coisa científica mesmo, são dados que o seu paciente trouxe. A Vanguard Communications, em 2013, fez uma pesquisa com mais de 360 mil pacientes sobre o atendimento médico, sobre quais eram as dores e quais eram os anseios desse paciente. São 360 mil pessoas que foram pesquisadas. E, para surpresa maior de todos, não foi tratamento, não foi diagnóstico, tratamento eu digo, ali é o remédio, tudo, não foi o diagnóstico, não foi o resultado, foi o bedside manners, relacionamento paciente-médico. Primeira reclamação. Então, é interessante que esses dados, uma coisa que eu gosto de pensar, que um mentor meu fala muito quando a gente se apega a algum problema, é que o problema acaba se tornando a solução. Quando a gente entende o problema, rapidamente, se a gente inverter para o outro lado, esse problema é a solução. Então, essa pesquisa trouxe os problemas e ele já também trouxe as soluções.
Então, número 1, e foi 43,1% das respostas sobre dores, sobre anseios e problemas dos pacientes e médicos, foi sobre bedside manners. Então, as reclamações mais comuns eram arrogância do médico, indiferença do médico em relação ao paciente. Eles reclamavam que o médico não escutava verdadeiramente o paciente não se sentia ouvido. E também uma outra reclamação muito grande era o tempo dado para o paciente. Os pacientes nessa pesquisa falaram que tinha a impressão que eles esperavam muito tempo para ser consultados e que as consultas eram muito rápidas. Então, essa foi uma grande reclamação deles. Então, e na sequência, foi perguntado o que esses pacientes queriam, o que eles esperavam do médico, já que as dores eram arrogância, indiferença, que os médicos não escutavam verdadeiramente os pacientes, e que o tempo que eles tinham com o médico não era suficiente. Então, logo na sequência, foi perguntado para essas 360 mil pessoas nessas pesquisas, o que eles queriam. Número 1, que o médico ouvisse eles. Esse foi o primeiro ponto. Número 2, ser respeitado. Número 3, queriam que o médico soubesse quem ele é, ou seja, que o médico reconheça ele. Se for na segunda consulta, que o médico reconheça, saiba quem ele é. Olha só que coisa que os pacientes falaram nessas pesquisas. E o quarto, que o médico dê tempo suficiente para esse paciente. Então, número 1, ser ouvido. 2, ser respeitado. O outro, familiaridade, né? O médico ter familiaridade com esse paciente que está voltando. E o número 4, que o paciente dê tempo para ele na consulta. E esses desejos, esses anseios, à primeira vista, eles parecem serem fáceis de serem resolvidos. Mas a verdade é que com o dia a dia, com a sequência de vários atendimentos, plantão e tudo, muitas vezes passa despercebido e até a gente não faz questão de atender. E o que acontece? Volta a fazer hábitos que não são tão bons. E talvez você deve estar pensando, poxa, eu respeito meu paciente. Poxa, eu escuto meu paciente. Eu acho que esses 2 principais pontos você pode estar achando que você já faz. Mas eu vou mostrar eles sobre um outro prisma que talvez você perceba que pode melhorar nesse aspecto. Sobre um outro prisma. Porque quando o paciente fala que não escuta, claro que você está escutando, você está anotando ali, você está fazendo o histórico, né, diagnóstico do paciente com base no histórico, depois exames físicos, mas você está anotando, você está escutando. Mas, imagina a gente no dia a dia, alguém está conversando com você, você não está olhando para essa pessoa. Normalmente, quando o paciente está falando, a gente não está olhando para ele. A gente está falando no computador, escrevendo. E isso gera a sensação para o paciente que ele não está sendo ouvido. Uma pesquisa falou que o médico interrompe o paciente 12 a 18 segundos depois que ele começa a falar. Ou seja, o paciente começa a falar, você já interrompe ele. É claro que para você isso é estratégico, né? Porque você está fazendo perguntas chaves que vão te ajudar no diagnóstico. Mas para o paciente ele não entende. Ele não entende, ele acha que você está interrompendo, que você quer perguntar logo para já ter o histórico, o diagnóstico mais rápido possível e se livrar dele. É isso que acontece na cabeça dele. Por isso que eu vou propor soluções para você melhorar essa parte. Então, eu acho que não é nem você não está ouvindo ele, é a sensação que o paciente tem que não está sendo ouvido por você. É esse que é o ponto que pega. Então, a gente tem que tirar essa sensação. E eu até proponho para você, de repente, se possível, faça uma pesquisa rápida no seu Instagram, nas suas redes sociais, quais são os principais pontos aí que o seu paciente tem problema com os médicos. Não sei, eu vou reformular essa pergunta, depois eu vou postar no Stories, se você quiser fazer para você ver que provavelmente as respostas vão ser muito parecidas com essa da pesquisa. Que alguém não ouve, que talvez arrogância, talvez falta de atenção personalizada. Então, isso pode ser uns pontos. Então, o paciente busca alguém que ouve, alguém que é atencioso, alguém que ouve seus problemas, alguém que não tem pressa na consulta para acelerar. Mas tem coisas que são inevitáveis, né? Então, a gente tem que entrar dentro disso e achar soluções. E um ponto que eu acho que pega principalmente a gente entrando na parte agora
do seu paciente ter a percepção do problema, do seu paciente achar que ele não está sendo ouvido. Seria esse o contato visual? Seria, às vezes, você interromper o seu paciente? E um terceiro ponto é a tecnologia, que tem um computador na frente ali e você não está olhando para o seu paciente, você não mantém o contato visual e ele acha que você não está escutando ele. O mesmo exemplo que eu dei quando você está conversando com alguém, essa pessoa não está olhando para você, você fala, ué, fulano, me escuta aqui, eu tô falando com você. Aí a pessoa, tô te ouvindo. Não sei se já aconteceu com você. Isso acontece aqui de vez em quando aqui na minha casa. Com a minha esposa, ou então vice-versa, né? Ela tá falando, só que às vezes a gente tá ouvindo, que a gente tem bebezinho, tá olhando pro bebê e fala, não, tô te ouvindo. Mas a pessoa acha que não. Então, isso é uma dor que tem que ser, resolvida. Então, uma dica valiosa, e já vou passar muito mais detalhada, é você manter o contato visual com o seu paciente enquanto ele fala. Você manter o contato visual, e se você vê que é um ponto que você deve anotar, você vai falar, fulano, só um momentinho, fulano, só um momentinho, que eu vou anotar aqui, tá? Mas eu tô te escutando, e ele vai falando, e se você tiver habilidade, você vai anotando, olhando para ele. Mas o ideal, você dá total atenção para ele, e mantendo o contato visual, ele vai ter a percepção que está sendo ouvido, que você está interessado pelo que ele está falando. E isso vai gerar mais engajamento e mais conexão entre vocês. E eu vou dar exemplos maiores já. E agora eu vou entrar sobre um ponto que é até eu buscar entender por que o respeito foi colocado nessa pesquisa. Porque a gente fala, poxa, respeito é uma coisa tão básica. Mas assim como o tempo é a percepção de respeito. Quando o paciente se sente que foi menosprezado ou desrespeitado de alguma maneira, eu vou colocar quais situações que isso pode ocorrer para você evitar de fazer. Porque normalmente esses pontos de desrespeito, como a reclamação que é arrogante, quando o médico não dá a devida atenção para a dor que ele falou, nem às vezes no Google lá que ele buscou e fica querendo conversar com você e você já dá logo um corte nele, isso pode soar como um desrespeito dependendo da maneira que ele fala. Por exemplo, agora eu vou dar um exemplo aqui do coronavírus, um caso que talvez o paciente pode encarar como desrespeito. O paciente chega lá no seu consultório, doutor, eu tô tossindo, eu não sei, eu tô com medo, eu acho que eu tô com Covid-19. Eu vi aqui na internet, eu tenho esses sintomas, eu acho que eu tô. E você já examinou ele, né, você já tem conhecimento, já fez as perguntas chaves, né, do protocolo, e você logo fala, olha, você não tem nada não liga para esse negócio de internet não, lá fala muita besteira, e hoje é um problema real, né, o paciente traz muita coisa que ele viu na internet e já tem como real. Isso é um problema real. E o que acontece, dependendo da maneira como o médico fala, eles desdenham do paciente. Eu sei que não é essa a intenção, mas para o paciente pode soar como desdém e uma falta de respeito, e até você rebaixando um pouco ele. Então, sempre vale a pena ter muito cuidado quando você vai explicar alguma coisa, principalmente que ele viu, que ele pesquisou, fala, olha, você poderia, a abordagem poderia ser diferente, em vez de falar, eu não vi, você não tem nada não, igual um médico que atende, que eu já fui atendido, que a gente fala uma coisa, eu estou sentindo isso, e a resposta dele, ele é muito contra dar remédio, eu acho muito engraçado, eu acho muito bom, mas ele só fala, não, você não precisa tomar não, isso daí passa. Aí a gente fica, caramba, não, mas eu tô falando, em vez de ele parar e explicar, olha, isso daqui é isso é um vírus que sai normalmente, mas não, ele já fala como se eu entendesse e eu tivesse que absorver, o paciente desse como tivesse que absorver. Isso o paciente pode encarar como desrespeito e até um desdém da dor dele, da dor desse paciente. Então, um modo você buscar explicar para ele fazer entendendo que seu paciente é leigo, é uma forma de você demonstrar empatia e respeito, porque ele não entende, ele não sabe, ele só pesquisou e acha que sabe de alguma coisa, mas a verdade é que ele não sabe. E outro ponto que acontece muito é quando um médico fala muito sobre termos técnicos, né? Fala de uma doença, de remédios, só em termos técnicos, termos da doença, o paciente não entende. E ele fica com dúvida e não faz nenhum sentido para ele. Faz todo sentido para você, como médico, mas para ele não faz sentido nenhum. Então, você buscar dar essa explicação, isso vai aumentar esse senso de que você tem um respeito com ele. Então, a maneira que você se porta com o seu paciente pode ser definitivo no tratamento dele. Porque, às vezes, eu falei casos mínimos, né, de desrespeito, pode ser encarado como desrespeito ou não, depende da pessoa.
Mas existem casos maiores, né, realmente do médico não dar muita atenção, querer fazer a consulta muito rápido para atender outro paciente, que pode afetar diretamente no tratamento do paciente. Porque se seu paciente se sente mal no atendimento, se sente mal com você, as chances dele não querer permanecer num atendimento, permanecer no tratamento, é muito grande. Isso afeta diretamente ele e também vai afetar você. Uma pesquisa feita em 1999 pelo Instituto de Qualidade dos Estados Unidos falou que 50% dos pacientes que tinham um tipo de reclamação dos seus médicos não comunicavam para os médicos. Simplesmente ele ou saía não fazia mais o tratamento, não voltava mais, ou ia com desgosto. Mas ele não falava para o médico, eu não gostei disso, eu não entendi isso. Ele simplesmente não comunicava. E isso gerava uma dor, um ponto de dor que não era atendido. Mas, olha só que coisa, esse é o efeito colateral que pode gerar para você. Mas, por outro lado, esse paciente insatisfeito, 97% deles falam sobre essa situação para pelo menos outras 10 pessoas. Ou seja, uma pessoa insatisfeita, talvez ela não te fale que ela está insatisfeita, mas ela vai falar para outras pessoas, pelo menos outras 10 pessoas. Isso foi feito em 1999, essa pesquisa. Hoje em dia, a gente tem as redes sociais. Dependendo da falta que for, ele vai dar uma avaliação para você ruim no Google, ou em algum software tipo Dr. Alias, se você tiver lá, se você tiver nesse software aí de atendimentos médicos. E isso causa um impacto ruim. Então, são pontos que a gente tem que se atentar. E nesse momento eu estou expondo os problemas, tentando desmistificar cada ponto dessa pesquisa, e depois eu vou trazer as soluções práticas. E o terceiro ponto que eu falei é a familiaridade. O paciente quer que você conheça ele. Ele quer sentir que você sabe quem ele é. Olha só, o terceiro ponto que as pessoas querem é ser próximo do médico. Então, lógico, na primeira consulta é impossível, você nunca viu ele na vida, é claro que você vai ter o nome dele, mas faça algumas perguntas-chave, se você quer se conectar mais com ele, que ele sinta esse ponto de familiaridade com você, tendo em vista que isso é um anseio dos seus pacientes, não sou eu que estou dizendo, foi a pesquisa que falou. Faça perguntas também de cunho pessoal, se a pessoa tem filhos, onde é que ela mora, se ela trabalha, porque... e você vai entender mais quem aquela pessoa é, porque quando ela voltar novamente para ser consultada com você, você já pode pensar assim, e aí, como é que estão seus filhos? E é claro, talvez você nem se lembre que é aquele paciente, mas você anotou ali no histórico dele. E é claro, ele vai chegar lá, você vai ter o nome dele, você sabe quem está consultando, o nome dele da pessoa que está entrando aqui. Ele se consultou com você uma vez, você nem se lembra dele, mas está lá, Pedro Abdala, tem 3 filhos, trabalha com XYZ. E você faz e quando a pessoa volta, você já aborda ele, olha, Pedro, tudo bem? Como é que estão seus filhos? E o seu trabalho? Isso, você atende um dos anseios dos seus pacientes, que é a familiaridade. Tem uns que a gente é mais próximo mesmo, mas dependendo do seu ritmo de atendimento, é praticamente impossível você saber quem todos os pacientes são. Então, tenha um histórico com pergunta e faça perguntas na primeira consulta de cunho pessoal, para você poder perguntar para ele nesse ponto, e você vai satisfazer isso. E a pesquisa que eu ia falar no início da live, que eu vou falar agora, foi que o Cleveland Clinic fez, que hoje é um dos melhores hospitais do mundo, principalmente nessa questão, claro, de tratamento é primeiro lugar em várias áreas, mas de experiência do paciente, indiscutivelmente é o melhor do mundo. Ele faz várias pesquisas, esse hospital. E uma das pesquisas que eles fizeram com 1.000 pacientes foi perguntando como que os pacientes gostariam de ser reconhecidos pelos seus médicos. E o que eles falaram? Que eles não gostariam de ser reconhecidos como pacientes, e sim como indivíduos, como pessoas. Eles não gostariam que o médico enxergasse ele como paciente. E eu entendo aqui paciente como uma pessoa a se tratar, uma pessoa a curar uma doença. Os pacientes, na sua grande maioria, queriam ser reconhecidos como pessoas, para serem próximos do médico. Afinal de contas, quando a pessoa está indo se consultar com você, ela está indo tratar o bem mais precioso dela, que é a vida. Sem a vida dela, nada existe. Ou sem a vida de um parente querido que a pessoa está indo lá tratar, é muito importante. Então, essa pesquisa diz, ele não quer ser tratado como paciente, ele quer ser tratado como pessoa. Isso, para mim, traz muita coisa. Então, se você consegue anotar na primeira consulta alguns pontos pessoais, filhos, trabalho, qual é o trabalho dessa pessoa, né, e você depois pergunta, isso gera uma familiaridade e você preenche um ponto que talvez seria de dor para esse paciente.
Porque, mais uma vez, ele quer ser seu amigo. Ele confia em você, ele entregou o bem dele mais precioso, que é a vida dele, para você cuidar. Então, o quarto ponto, que é o ponto da espera. Os pacientes, eles têm a sensação que eles esperam muito para ser atendido, em alguns casos, e para quando ele entra na sala da consulta, que é muito rápido. E ele sente uma desproporcionalidade. Então, na cabeça dele, já que ele esperou muito, ele devia ter um tempo grande. O ideal é você não fazer seu paciente esperar, você organizar sua agenda de uma maneira, como na live da segunda semana, tive uma live só sobre isso, né, que foi um dos pontos, na verdade, sobre estratégias para você diminuir ao máximo atrasos, faltas e tudo mais, claro que é impossível, mas são estratégias que ajudam a amenizar isso. O ideal é atender seu paciente o mais rápido possível, mas tem vezes que é inevitável. Então eu vou passar dicas já de como você pode diminuir a sensação de espera do seu paciente e aumentar a sensação deles de tempo com você no consultório. Então já eu vou passar esse tempo. Então, seu paciente ele quer mais tempo com você, se possível, dê mais tempo. Mas se não for, então a gente entra para as técnicas, é claro, técnicas não faz milagre, mas você ameniza certas sensações do seu paciente. Então, para cada anseio desses 4 pontos, eu vou passar uma solução possível. E é muito importante você entender que tudo que eu falei são percepções. Tudo é a percepção de que você não está escutando o paciente, uma percepção que está faltando algum tipo de respeito. E então a gente tem que mudar essa percepção de alguma maneira e fazer ele entender o quanto você está interessado nele, né, em cuidar da pessoa, e ele perceber isso. Então, eu vou passar brevemente, tem uma live que eu falei somente sobre atendimento 1 a 1, médico-paciente. Eu não sei se ela está disponível ainda, mas se você estiver no grupo do Telegram, que está lá no Instagram, você ainda tem acesso, por enquanto, até dia 8, eu vou deixar os vídeos lá, depois a gente vai tirar e só vai colocar no YouTube 2 vezes por semana. Então, entrando na primeira solução, o paciente quer que a gente escute ele. Escute ele. Então, o primeiro ponto para o seu paciente ter a percepção, ele perceber que você está escutando ele, como eu falei, é o contato visual. Você olhar para o olho dele enquanto ele está falando. Deixar o que você está fazendo de lado e olhar para o olho dele. E você olhar para o olho dele, não é olhar naquele olhar que você encara ali frio e fica ali seco no olho dele. Mas existe uma maneira, os Estados Unidos que também desenvolveu, para que ajuda nessa questão da pessoa perceber empatia da sua parte, que se chama social gaze, que você mantém 60% do foco da visão no olho e o outro na boca, e os outros 40% na boca. Então você vai variando o olho e boca e vai prestando atenção nele. E isso vai fazer ele achar que você está prestando atenção nele mais do que quando você está ali no seu computador. Vai aumentar a percepção que você está ouvindo ele. E outro ponto, não interrompa ele logo. Como eu falei, a pesquisa diz que entre 12 e 18 segundos o médico tem de interromper o paciente. Então, não interrompa ele. Deixe ele falar. É claro, em pontos-chave você vai ter que interromper porque são partes estratégicas. Mas deixe ele falar um pouco mais. Ele quer ser ouvido. Ele quer ser ouvido. Ele quer ter a sensação que você está ali para ele. E evite ficar no computador enquanto você está na consulta com ele. Evite, porque o computador normalmente ele funciona, ele é até uma barreira, que se ele estiver na sua frente do seu paciente, ele além é uma barreira física, inclusive. Então, evite digitar no computador enquanto ele está falando, porque se você está olhando para o computador, você não está olhando para ele. Isso aumenta essa percepção, e esse é o principal ponto de reclamação que essa pesquisa trouxe. Então, escute ele, deixe o computador de lado, só são muito importantes. Você fala, olha, um momento que eu vou digitar, ou então quando ele terminar de falar, você escreve. Eu sei que é um exercício um pouco mais difícil, mas tem como você melhorar essa percepção dele. E tem outra última técnica, que essas técnicas que eu trago, social gaze e agora chamado triple nods, são técnicas que faz para a gente ter mais empatia. Olá, doutor Rodrigo. E são técnicas que faz não a gente ter mais empatia, mas o outro perceber nossa empatia maior. Então, seu paciente está falando, você está olhando no olho dele, variando 60% da boca, 60% no olho, para ele sentir mais ouvido. E você também balança a cabeça, dando para ele a sensação que você está entendendo o que ele está falando. Então você balança 3 vezes e ele vai interiorizando ainda mais, falando, poxa, ele está prestando atenção em mim. Isso são maneiras, gente, de conexão. São maneiras para você conectar mais com o outro e o outro perceber isso. Mas, Pedro, por que eu tenho que fazer isso? E eu vou dar um exemplo claro.
Não, você não tem que fazer nada, mas que vai melhorar. Que nem é um pai, eu gosto de fazer muita analogia quando eu falo sobre isso. Quando a gente sente uma coisa, mas a gente não demonstra, a outra pessoa não percebe. É igual um pai que nunca disse um eu te amo pro filho. O pai ama o filho loucamente, mas nunca falou pro filho. Então o filho passa a vida toda achando que o pai não ama ele. E isso porque o pai não comunicou. Então, comunique para o seu paciente. Quando você mantém o contato visual, quando você balança a cabeça, quando você deixa ele falar, você está comunicando que você se importa com ele e com o que ele está falando. Entendeu? Porque na sua cabeça, eu sei que você se importa, mas a gente tem que transparecer para o outro. Isso é muito, muito importante. Então, o próximo item de dor, segundo essa pesquisa que os pacientes reclamam, é o respeito. Que os médicos respeitem o paciente. E eu expliquei, não é respeito de xingar, não. É um outro desrespeito, é de quando ele fala, você dá atenção e não desdenhar do que ele está falando. Que muitas vezes ele está falando uma besteira do mundo que ele viu no Google. Hoje em dia, como eu falei, existe esse problema, a pessoa acha que já sabe, mas busque entender que ela escute o que ela está falando e explique para ele de uma maneira sem ser debochada, arrogante, seja uma maneira, poxa, isso daí realmente eu vi, mas aí você explica, entendeu? De uma maneira que soe legal, que a pessoa entenda. E uma maneira que ajuda muito é você fazer igual eu fiz agora com o exemplo do pai, você explicar com metáforas. Porque quando a gente explica com metáforas, se torna muito mais fácil o entendimento do outro e o paciente, e você quer que seu paciente entenda o que você está falando. Então, você, por exemplo, minha esposa foi na médica do tiro, ela está com hipertiroidismo, e a médica, uma médica sensacional, ficou 2 horas na consulta com ela, na primeira consulta, ela fez questão que minha esposa saísse de lá, entendesse tudo, e ela trabalhou muito com metáforas. Por exemplo, ela falou que a hipertiroidismo são hormônios que atacam a tireoide, né? Produz muito, muito, muito hormônio. E ela fez uma... Opa, tá reconectando aqui no Instagram, tá. E ela fez uma analogia que eu achei muito interessante. São soldadinhos que estão atacando, e ela desenhou. Ela queria ter a certeza. Olha, por mais que isso não mudasse no tratamento, porque o tratamento eu passo o remédio, tá tudo bem, acabou, não é? Por mais que não mudasse, ela queria que a gente saísse de lá, somente a minha esposa, entendendo o que estava se passando. Entendeu? Ela não precisaria fazer, ela poderia só passar o remédio e estava tudo bem, o resultado seria o mesmo. Mas ela quis se conectar, ela quis explicar, e isso aumenta, sem dúvida nenhuma, a segurança do paciente com o tratamento. Isso chama até gatilho mental da razão, quando a gente explica e dá plausibilidade para por que ela está tomando determinada ação, isso ajuda a pessoa a continuar a fazer essa determinada ação. Então, mesmo que não precisasse, não influísse no tratamento, diretamente, mas indiretamente influi, ela fez questão de explicar com metáforas. E só por título de curiosidade, por ela ser uma subnichada ali só em tireoide, a consulta dela é R$ 1.500. Então, ela faz um trabalho tremendo e faz você perceber valor naquilo. Então, e outro ponto, seja positivo, dentro do respeito ainda. Seja positivo com o seu paciente. Às vezes ele está se retornando com você, muita coisa não melhorou, mas às vezes tem um pequeno ponto que melhorou. Valide esse pequeno ponto que melhorou. Porque quando você valida o lado positivo, você incentiva a essa pessoa a acertar mais. Porque se a gente só vê o lado negativo, poxa, não melhorou nada, você não emagreceu, depende do que você faz, né? Você não emagreceu, ou o paciente já chega lá com medo, né, do seu julgamento, mas quando uma pessoa vê, você valida o ponto que ela foi melhor, por menor que seja, isso incentiva ela a querer acertar mais com você. Então seja positivo com o seu paciente, vai ajudar muito o seu tratamento. E o último ponto desse do respeito, pergunte como seu paciente queria ser chamado logo na primeira consulta. Porque se a gente fala doutor Pedro, sempre está acima do nome. Normalmente a gente chama a pessoa chama a gente por doutor, e a gente chama a pessoa direto pelo nome. À primeira vista, claro, cada pessoa tem uma percepção. Às vezes, quando a pessoa chama a gente de doutor e a gente chama outra pessoa pelo nome, a gente rebaixa ela. Né? Isso daí são detalhes, tá? Mas se você pergunta para a pessoa fala, não, eu gosto de chamar senhor Pedro. Então, você começa a se aproximar e a pessoa se sente em pé de igualdade, tá? Mas são detalhes que fazem diferença. Agora, solução para o outro ponto de dor,
da familiaridade, que seu paciente quer ser um semelhante, quer ser um amigo seu, que você se lembre dele, é um dos anseios dos seus pacientes, por incrível que pareça. Então, a dica que eu já dei, tem anotação na primeira consulta, faça perguntas de cunho pessoal, sobre profissão, sobre se ele tem filhos. E na segunda, e provavelmente, às vezes, você não vai nem se lembrar na segunda consulta, mas como você já tem a anotação no histórico dele, você pergunte aí como é que vai a família, por mais que você não se lembre. Você pergunte aí, né, quem é ele, pergunte como é que vai seus filhos, e o trabalho, você fala o trabalho, e ele vai sentir próximo de você, que você se lembra dele. Isso é um dos anseios do seu paciente. Então, outro ponto que ajuda muito nessa familiaridade é sempre quando o paciente entrar no seu consultório, um bom dia caloroso, chamando ele pelo nome. Bom dia, Pedro. Bom dia caloroso, com um sorriso sincero. Isso gera familiaridade e diminui barreiras. Um outro ponto, que tudo é sobre o nosso subconsciente. O seu computador tenta posicionar ele, em vez de ser na sua frente, posiciona ele um pouco para o lado, mais para o lado possível, para ele não ser mais que a mesa já é uma barreira muito grande entre você e ele, é uma barreira física. Não faça que o seu computador também seja uma outra barreira física entre vocês. Posicione o computador do lado, assim, para ele até ver o que você está anotando, ele vê que você está anotando, é tudo sobre ele. E ele não vai ter dúvida, você não está escondendo nada dele. Então isso até ajuda na questão do respeito no passo anterior. Então você posiciona o computador aqui, deixa ele ver, não tem problema nenhum, né? Afinal de contas você está falando dele, ele vai saber que você está realmente anotando coisas sobre ele, não fazendo alguma outra coisa. Isso gera também mais engajamento. Então, e esse é o ponto da familiaridade, o ponto número 3. Agora, o quarto ponto de dor, e talvez isso daqui seja um pouco mais complexo dependendo da sua rotina, do seu consultório, que é do tempo que a gente dá para ele. Que muitas vezes, como eu falei, esse paciente espera muito tempo e quando ele é atendido, ele fica rápido, ele tem a sensação que foi muito rápido. E isso deixa um desgosto para ele. O ideal é você organizar sua agenda de uma maneira que você não atrase o atendimento, que seja o mais rápido possível. E isso vai ter um efeito colateral muito grande para você. Talvez você tenha a sensação que você está perdendo o paciente, mas no final das contas, você vai estar melhorando a experiência do seu paciente com você, fazendo ele enxergar valor, que vai possibilitar você aumentar a consulta, aumentar seu preço e uma série de outras coisas. É claro, dentro de um conjunto de experiência do paciente. Mas, às vezes, é inevitável ele esperar. Então, pesquisas já falaram que a percepção de tempo dura muito mais tempo quando a pessoa não está fazendo nada. Então, se a pessoa estiver te esperando lá sem fazer nada, a sensação dele de demora é muito maior. Então dê alguma coisa para ele fazer. Hoje em dia todo mundo tem celular, então forneça claramente ali para ele, muito claro e limpo ali, a senha do Wi-Fi do seu consultório. Tenha para ele usar, para ele fazer alguma coisa. Um outro ponto que eu acho que pode até te ajudar no início da sua consulta, que alguns consultórios fazem, é você dar um formulário de preenchimento. Ele chega lá, ele até sente que ele já iniciou a consulta antes de entrar com você, que é um formulário onde ele vai preencher os dados básicos e também vai preencher o motivo da consulta, ele vai preencher se ele já toma algum tipo de medicamento, se tem algum histórico na família de doença e tudo mais. Ele já pré-preenche isso daí, ele passa o tempo dele e serve também para você já ter dados estratégicos pré-consulta. E você pode colocar informações que você acha relevante. É claro, não precisa ser um formulário gigante, mas é já um formulário que te ajuda a ter informações quando ele chega lá, você já sabe mais ou menos o ponto que você precisa explorar, e o paciente ele já tem a sensação que ele já iniciou a consulta, mesmo antes dele iniciar. Então, esse é um dos pontos que você pode aproveitar, que é interessante sim, e faz diminuir essa sensação de espera, porque ele vai estar fazendo alguma coisa. Isso daí foi uma pesquisa científica sobre essa sensação de espera. Então, agora, mais uma dica sobre sensação de espera, agora vai mais para o seu consultório. Mas talvez isso não se aplique tão bem, que normalmente as pessoas já fazem dessa maneira. Mas a dica é, fique sentado. Pesquisas também, essa pesquisa foi de Harvard, que eles fizeram uma pesquisa para medir a sensação de tempo do paciente quando o médico está em pé e quando ele está sentado. Incrivelmente falando, a sensação do paciente foi 66,66% maior quando o médico estava sentado do que quando ele estava em pé. Ao mesmo tempo, o paciente achou que o médico ficou mais 50% a mais de tempo
com ele de quando ele estava sentado. Olha que louco. Então, fique sentado. Isso eu acho que serve muito mais para quando você vai visitar um paciente numa internação, quando você vai visitar um paciente num quarto. Senta e fica ali com ele, que a sensação de permanência com você é muito maior. E é tudo, como eu falei, percepção. Percepção. E no seu consultório, normalmente vocês atendem sentado, a gente atende sentado. Então, permaneça assim. Isso foi só pontos para diminuir esses pontos de dor. O ideal é você não fazer ele esperar. Então, eu só vou rever os pontos aqui para você notar se vocês perderam. Então, o que eles querem? Ser ouvidos pelos médicos, querem ser respeitados, querem que o médico saiba quem ele é, que tenha familiaridade com ele e que dê tempo suficiente a ele na consulta. Eu passei em cada ponto o que é, né, no contexto geral, olhando sobre uma outra ótica nessa pesquisa, e também e eu falei cada ponto de solução que você pode minimizar e melhorar essa percepção com ele. E isso daqui nada mais é que experiência do paciente. Você entregar mais valor para ele. Quando você minimiza esses pontos de dor, você começa a se destacar no mercado, se diferenciar do mercado. Porque essas dores são ponto comum que os médicos têm, que os pacientes têm com outros médicos. Então, por que não ser diferente com você? Tem um médico que olha no olho, que se conecta, tem um médico que se lembra dele, lembra da família dele, que anotou. Olha só isso, só você anotar, que não deixa o paciente esperando, que é respeitoso, que explica com carinho e atenção as dúvidas do paciente. Então, isso pode mudar o seu jogo, porque um paciente satisfeito te indica vários outros pacientes satisfeitos. Um paciente insatisfeito, se ele estiver bem insatisfeito, ele te não indica para 10 pessoas e não fala nada para você. Tá bom? Então, essa foi a live de hoje sobre o que seus pacientes realmente querem e esperam de você. Eu imagino que a resposta foi diferente do que você imaginou. Normalmente o nosso foco é só no tratamento, na doença ali, mas não, os pacientes querem outra coisa. Então, se ficou alguma dúvida, pode mandar direct, pode mandar mensagem no Facebook, vai ser um prazer responder. Tá bom? Então, até amanhã e boa noite.